Logo, uhum. Pessoal, então vamos lá então. Agora sim, vamos fazer lá o nosso... Oi? Ah, intro do canal, né? Não sei fazer intro do canal. Vamos lá então, gente. Aqui, ó, vocês têm o... Vamos iniciar lá no Blender, né? Então, primeiro fazer o nosso personagem simplesinho. Eu vou apertar Tab aqui para fazer um corte inicial. Você usa Ctrl R, faz o corte no meio. Não clica no mouse, dá um ESC, essa parte que vocês já sabem muito bem. Dá um X para apagar a face do lado direito. A face não, para apagar os vértices, né? Do lado direito. Aí você já pode colocar o modificador Mirror. Cadê o nosso Mirror aqui? Ok? Vocês podem já ativar o Clipping para que ele não abra, né, no meio as partes ali. E agora a gente vai fazer um personagem. Parece que travou meu Blender já, galera. Estava demorando mesmo. Ué? Não, ele não está funcionando o pan aqui do botão do meio do mouse, sabe? Quando vou ter que clicar lá em cima. Como se eu, agora só, ó, esse movimento aqui ele está travado porque ele está pesadinho mesmo. Mas vamos dar uma continuada lá então, né? Então, mesmo assim, ó, aqui eu vou criar como se fosse o tronco SY, para criar o tronco do nosso personagem. Lembrar que eu estou totalmente sem referência aqui, então vai ser no olhômetro mesmo. A gente faz uns 3 ou 4 cortes aqui na lateral, para depois tirar o braço. Vou fazer 3, mais simples possível. Geralmente, para acertar aqui a proporção, eu olho ali onde vai sair o braço, né? Eu posso fazer já algum ajuste geral, mas eu vou deixar, né, o equivalente aqui para poder ser um braço, como se fosse, certo? Deixa eu ver se eu consigo diminuir mais aqui. Gente, o ideal é colocar uma referência no fundo, aí você tem uma proporção de personagem um pouco melhor. Vamos já puxar o braço, então para a gente ser aqui um pouco mais rápidos, né? Eu pego a face lateral esquerda e vou puxando aqui. O único problema aqui é que você tem que fazer, né, aonde vai ser a dobra do cotovelo. Então, você dá uma pausa, dá uma extrusão novamente, aumenta um pouquinho, certo? E dá uma pausa. Não precisa ser tão evidente assim aqui, porque está sendo, né, eu estou fazendo dessa maneira para ser mais didático, mas não precisa ser tão extremo ali, só para vocês lembrarem que tem que ter aquela dobrinha. Aí eu faço, aqui a saída da mão, certo? Também não precisa ser assim tão robótica assim, né? Tão quadradinha. E aí a gente puxa uma vez, onde vai ser o dedão, a próxima vez onde vai ser a mão, certo? E aqui. Vocês podem mudar para o modo de arestas, né, e dar uma levantada nessas arestas aqui entre a palma da mão e os dedos, só para destacar um pouco, certo? E muda para o modo face, né, visão superior, e dá para puxar um dedão aqui. Lembrar que esse é o personagem mais simples possível, né, de ser feito. Então, ele é bem simplesinho mesmo, beleza? Então, temos aí, né, o nosso corpinho com o braço. Veja que essa aula, né, o que interessa não é a modelagem, mas depois as armaduras, ossos e outras partes. A gente desliga o clipping, certo? E vai puxar, né, a perna. Isso aqui. Também, no olhômetro aqui, a gente não consegue ter muita base de tamanho. Se está comprida, está curta, enfim. Isso aqui cabe a cada um. Eu acho que podia ser até mais comprido. Vou dar um Ctrl Z aqui, porque como eu dei o extrusão, não posso abandonar a extrusão lá. Vou puxar um pouquinho mais para baixo. Aí eu puxo, pode ser para fora ou para dentro, o joelho, mas eis que tem aqui a dobra, né, para dobrar o joelho depois. Tem que tomar cuidado para não deixar as pernas muito próximas, senão na hora de colocar os ossos isso pode dar problema também, certo? Então são alguns detalhes, né, gente, que são importantes aí. Agora a gente vai puxar aqui o pé, deixa eu ver se está bom de... Vou colocar um pouquinho mais para baixo aqui, GZ, aí. Vamos pegar lá a face da frente, posso mudar para a vista lateral aqui, ó, né, só para ter uma ideia do tamanho do pé. Geralmente a gente faz só isso, né, uma extrusão apenas, ok, deixa eu só ajustar aqui a altura, né, ou mais uma, se você quiser ali, às vezes, ter um movimento como se fosse dos dedinhos do pé, ou coisa assim, né, mas não necessário essa última. O pé aqui ficou grande, mas não tem problema, né? Lembrar que o nosso personagem, o objetivo não é a modelagem. Agora a cabeça, a melhor maneira é você colocar um cubo, né, tornar ele smurf total, ou esférico total, e depois grudar no pescoço do personagem. Como aqui também não é objetivo, né, fazer a cabeça bem... Opa, o que aconteceu aqui, gente? O que eu esqueci? O clipe, né? Então, se você não desligar o clipe,
você não vai conseguir fazer. Sempre dá Ctrl Z, depois dá um E, para não ficar faces sobrando e esquecidas depois do extrude. Tomar muito cuidado, porque esse é um grande problema, né, quando a gente dá extrude e esquece. Eu estou ali com a face certa, ó, vou dar uma extrusão, né, vou diminuir em S, vou dar um SX, SY, até ele ficar o equivalente ao pescoço lá, beleza? E aí, eu vou fazer a cabeça de balão, né? A cabeça de balão é aquela cabeça bem paia mesmo, bem simples, certo? Eu só vou colocar uma vista frontal aqui, né, para ter uma base de tamanho. Aí pode ser uma cabeça, né, grande, pequena, tanto faz, porque depois eu vou usar o Smurf e ela vai ficar redondinha depois. Tá feio, mas tudo bem. Tá aí nosso personagem, né, quase um estilo quadradão, né, meio Minecraft. Aí agora, né, se eu quiser, eu posso já fazer aplicar o Mirror e já aplicar o Subdivision Surface, né, para ele ficar mais arredondado. Então, você vem aqui, cadê o Subdivision Surface? Só achar aqui também. É que eu não estou enxergando direito, está na hora... Aí, segunda-feira eu estou com o oftalmologista marcado à tarde para trocar os óculos, vamos ver se... Ele demora um pouquinho, ainda mais que eu estou gravando aqui, né, então ele vai levar um tempinho aí para ativar. O Subdivision Surface, quando se usa a primeira vez, acho que ele carrega algumas bibliotecas, depois nas próximas ele fica mais rápido. Também cliquei com o da direita e dei um Shade Smurf para ele ficar mais redondinho. Bom, como eu disse para vocês, até aqui, né, não faz parte, nem faz parte da aula, a aula é daqui para frente. Então eu tive que fazer esse personagem aí só para a gente ter uma base. Agora que a gente começa. Então, assim, existem armaduras prontas no Blender. Se você der um Shift A, né, se você não ativou lá ainda o Edel, você tem a armadura aqui que é o Basic Human Meta Rig, né, e tem outra aqui. Essas armaduras prontas são interessantes. Você coloca ali, ela já vem com todos os ossinhos prontos do pé à cabeça. Mas como a gente está aqui aprendendo, a gente parte do zero mesmo e faz as nossas próprias, porque isso aqui depois vocês podem usar se quiserem. Então a gente coloca aqui um único... tem até aqui, ó, Human Meta Rig, né, que é uma armadura, ó, se eu colocar, ó, é uma armadura já bem... completinha. Mas aí nem sempre está no formato do personagem que a gente modelou. Então eu prefiro colocar lá, começar com um único osso. Vocês vão vir aqui nas configurações da armadura, em View Display, e vão colocar lá em Front, para você poder enxergar, né, esse teu osso. Já puxa ele onde seria mais ou menos a posição central ali, mais ou menos esse ponto aqui no umbigo do teu personagem, certo? Aqui. O tamanho, né, a gente vai entrar no modo Edit, vocês podem diminuir, aumentar, só que dá para não tirar ele do centro aqui. E agora a gente puxa. Gente, eu vou fazer aqui o formato, vou puxar um pouquinho mais para baixo aqui, o formato mais simples que tem. Geralmente a gente faz essa perna aqui separada. O único detalhe é que quando a gente puxa os ossos, a gente não pode ir com ele nem para trás, nem para frente em relação ao plano central do personagem. Então, muitas vezes eu dou um Shift Y, que daí eu sei que eu estou no plano, ó, então eu sei que não vou sair do plano. E aí... né, eu puxo aqui onde vai ser a saída da perna. Quando eu vou para baixo aqui, eu dou um Shift Z também, certo? Eu vou ter que dar uma puxadinha aqui. E sempre ando puxando certinho nos eixos, né? Em Z, X, Y, nunca eu puxo sem estar retinho, tá bom? No olhômetro. Então, se eu vou dar um G aqui, eu não mexo assim, ó, sem travar ele em algum momento. Nossa, ficou feinho esse pé, ficou magrinho, esquisito. Mas tudo bem, né? Então, vamos lá. Y, né? Eu vou fazer aqui 2 no pé aqui, ó. Sempre andando, controlando por onde que eu quero ir. Se eu quero ir em Y, eu coloco, travo Y e travo Z, porque senão acontece um detalhe, gente, ele dá giros nesses ossos aí que a gente não percebe e depois dá uns probleminhas futuramente. Um detalhe técnico que é bem importante aqui é a pré-dobra, né, da perna, que você não pode deixar a perna totalmente reta, né, esses dois ossos. Você tem que pegar aqui seria o suposto joelho dele, né, eu vou dar um Shift X aqui para ele andar só no plano. Quer dizer, eu tenho que pegar só a bolinha central ali, ó, G, Shift X. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar uma leve dobrada, inclinação para frente aqui, ó, ele vai ser, para que a cinemática inversa depois funcione. Beleza? Vamos agora lá, né, para os braços lá. Então, eu vou pegar aqui agora e terminar de fazer coluna. Quantos que eu faço de coluna aqui? Galera, é a gosto do freguês. Se você quer um personagem que permita mais dobras aqui da coluna, ou menos dobras, né? É por tua conta. Se você fizer, tipo, 2, 3, fizer um só, dá também, tá? Não tem uma regra, o personagem é seu, né? Então, eu puxei aqui, e agora eu vou puxar lá, né, o ombro e os braços. Eu dou um E,
Para ele não ir nem para frente nem para trás, eu travo no plano Y, certo? E puxo até aqui, né? Até o início do braço. Aí dou uma extrusão de novo, Shift Y, puxo até onde está ali mais ou menos a posição do cotovelo, e Shift Y de novo, para ele andar retinho, até o início da mão, e Shift Y, né? E onde vai ser a mão. Olhando de cima, eu tenho que puxar aqui, certo? Onde vai ser o dedão. Então, eu dou um E, Shift Z, para ele também não... Tá bom, sim. Não vou fazer a dobra do dedão aqui, tá? Até para fazer, mas não vou fazer, né? Gente, mesma coisa da perna. Muito importante aqui, ó, esse alinhamento do braço não pode ser reto. Você tem que dar um G, Y, para ele ter uma leve quebradinha aqui, para ele poder já prever onde vai ser a dobra do cotovelo. A cabeça aqui é mais fácil, né? Você faz um até o pescoço, ok? E depois faz um ultrapassando a cabeça, para depois pegar toda a malha na hora que você fizer, né, a referência da armadura com o corpo no modo automático. Fez isso, praticamente acabou o básico. Se eu quiser fazer um personagem usando desse jeito que dá, mas a gente vai usar a cinemática inversa. Uma das situações aqui da cinemática inversa é você ter um osso que vai servir de referência para o joelho sempre ficar apontado para aquele lado, né? Porque um joelho humano, ele não dobra para todas as direções, né? A não ser que quebre a perna do cidadão, mas caso contrário, ele tem sempre um certo formato aqui. Então, assim, ó, gente, eu vou dar uma extrusão aqui, né? Eu vou travar em Y, ou, quer dizer, né, em Y mesmo aqui, e esse osso, eu vou separar ele do resto, para ele poder ficar, ele vai ser um osso de referência, ele vai ser só um alvo, um target, né, para o osso do joelho. Então, para separar, né, geralmente você vai usar a tecla P, é P, Ctrl P, né? Se você ver aqui, ó, Ctrl P é para criar parentesco. Alt P, deixa eu só se data link, Alt P é para limpar o parentesco, para limpar o parent, clear parent. Então, eu vou dar aqui, ó, clear present, aí eu consigo soltar esse osso e colocar ele numa certa região aqui também, que só testando, depois a gente vai saber se ele ficou ou não numa boa posição. Porque daí o joelho vai ficar sempre olhando para aquele osso lá. Então, para isso que ele serve, tá bom? Olhando de cima agora, a gente vai fazer a mesma coisa que no cotovelo. A gente vai criar um osso, ó, eu vou criar ele retinho aqui em Y, né? E aí eu vou dar um clear parent, como é que é? Alt P, para ele se separar do restante da armadura. Aí eu posso soltar ele, né? E com ele um pouquinho mais para trás. Mesma coisa que o osso que a gente usou lá embaixo para o joelho. Ele serve de base para que o meu cotovelo sempre olhe para esse osso. Então, só depois testando, a gente vai saber se ele ficou ou não numa boa posição. Agora, a gente vai fazer os ossos de controle. Por exemplo, para a perna aqui, onde está o calcanhar dele, a gente vai puxar o osso, e esse osso vai ser muito importante, se não um dos mais importantes. Ele vai ser o osso de controle da posição da perna quando a gente for fazer a animação. Esse osso aqui, gente, né, praticamente vai ser o que a gente vai controlar a marionete, como se fosse assim, da nossa armadura. E mesma coisa aqui na mão, né, é um processo sempre parecido, né, entre fazer no braço e fazer no braço e nas pernas. Então, eu vou dar um E aqui, ó, e vou puxar, né, vou deixar por enquanto assim, apesar que depois a gente vai ter que separar esses ossos, não vai ter jeito. Pessoal, pronto. Criei todos os ossos que eu preciso, agora eu vou começar a colocar, né, a cinemática inversa, que é a parte dessa aula. Isso aqui até aqui todo mundo sabe fazer, né, e até... Eu fiz aqui meio rápido, dá para fazer até com mais qualidade, mas vamos lá. Primeira coisa, eu, sinceramente, né, às vezes a gente confunde aqui qual que é o osso que clica primeiro, qual que clica segundo, como é que faz, mas você tem que ter em mente o resultado final. Então, a gente vai agora para o Pose Mod, senão não vai abrir essa opção que a gente quer aqui para vocês, certo? E vou aqui, ó, em Bone Constraint por Pages, né? E lá eu vou ter a opção que é o assunto da aula, Inverse Cinemático, né? Então, assim... a gente vai colocar aqui, ó, ele já abriu lá, né, e mostrou, veja bem, gente, quando eu coloco o Bone Constraint Inverse IK, né, que é Inverse Cinematic, ele já aparece essa linha aqui, ó, né, daqui até o primeiro osso lá, tanto que se eu mexer nele já está praticamente funcionando, ó, ele começa a fazer um movimento, parece um braço robótico, né, esse movimento de braço robótico que facilita depois para você criar a animação de walk cycle, certo? Então, a gente começa assim, ó. O que será que é o target? O que será que é o poly target? Então, aqui, o target, né? Deixa eu só ver aqui, está um pouco diferente essa versão. Então, em cinemática inversa, o target vai ser o osso que vai controlar a perna. No caso, é esse daqui. Esse aqui é o osso, a gente vem aqui e vê o nome dele. Aparece lá em cima. Bone 017. Então, a gente vem aqui... o target é a armadura, né? Daí, primeiro, Bone
0,17. Cadê 0,17? Vou para cima. Ué? 0,17, certo? E aí, pole é aquele osso extra, gente, que a gente criou, que serve, né, de apontamento, que é o bone 0,15. O certo é nomear esses ossos aqui. Aí fica mais fácil de vocês se acharem. Então, eu vou lá, bone 0,15. Se ele der uma dobrada, gente, aconteceu um erro que eu não esperava aqui. E que pode acontecer para vocês. Veja bem. Gente, só um minutinho lá. Ele mexeu o osso ali um pouquinho. O que isso significa? Que em algum momento que eu criei minha armadura, um dos ossos, ele saiu da simetria. Então, ou eu vou ter que corrigir isso aqui, ó. Ou eu vou ter que andar mais 90. Ah, não, é que eu não tirei o clear parent desse cara aqui lá no edit mod. Deixa eu voltar lá, certo? Deixa aí assim por enquanto, deixa eu voltar aqui 0, né? Eu vou lá no edit mod, ó. Esse osso aqui, vou dar um clear parent, ele vai ser solto, né? O do controle do braço lá também, clear parent, para eu poder depois mexer eles livre, né? Deixa eu voltar lá no pose mod. Aí, e ele tá certinho. Caso, o que eu tava falando aqui já hoje, é caso você faça o cinemática inversa, o teu pé dobra, assim, ó, para esquerda e para direita. Aí você tem que vir aqui no ângulo, pôr ângulo e dar menos 90 ou mais 90. Né? Então você tem que ver o que acontece em cada caso. Fez isso, veja só. Agora o osso de controle já está funcionando. E eles, né? E eles sempre tinham que estar apontando. Ah, aqui deu o problema. Que bom. Até bom que deu o problema, que daí fica mais fácil caso dê para vocês também. Veja que o meu joelho não está apontando para o osso de controle que está aqui na frente. Por que isso? Aí a gente vem aqui e faz um controle de rotação. Ó. Você só testa. É mais 90 ou menos 90. Ah, não, aqui deu um problema maior. Se eu girar aqui, vai dar problema maior. Deixa eu só ver aqui. Vou ter que fazer de novo o cinemática inversa, porque eu não tinha dado o clear parent antes. Vamos lá. Então, deixa eu apagar aqui. Ó, cinemática inversa. Vamos de novo. Aí vamos colocar lá. Target, armadura, bone 0,17. Agora, pole, armadura, bone, deixa eu ver o número lá, 0,15. Certo. Deixa eu diminuir a lente aqui. Aqui eu vou ter que colocar um número. Veja bem, gente. Aqui, se eu colocar 0, ele vai lá desde o início. Tem que colocar a partir desse osso aqui para ele não rodar também. Então, a gente vai ali, coloca 1, 2, né? Para ele pegar até o segundo ali. Mas mesmo que eu estou achando estranho... Ah, agora funcionou. Então, um dos probleminhas aqui que eu estava tendo, né, até agora há pouco, era de não configurar aqui a cadeia, o comprimento da cadeia. Se eu deixar 0, ele vai até lá o início. Aí, quem estava mirando para o pole era algum outro osso do meio da interseção aí. Então, a gente vem aqui e coloca 1, ele vai ficar só aqui no primeiro mesmo, não é isso que eu quero. Se eu colocar 2, ele vai fazer a cinemática inversa até o segundo osso. Opa, aqui. Ó, e agora deu certo, tá? Então, veja bem, o importante é isso aqui. O joelho apontar para o pole, né, para o osso ali que a gente tem na frente do joelho. Então, tá funcionando. Agora, né, só tem um detalhe. Não, tudo ok. Tem um detalhe, na verdade, que é, quando rotaciona esse osso, o pé não está rotacionando junto. E aí, eu quero que ele rotacione junto com o osso de controle. Então, eu volto no Edit Mod e adiciono um Physics Propates, não, cadê aqui? Ah, sim, gente, desculpa, é no Pose Mod. Vamos lá, no Pose Mod lá, eu seleciono esse cara e coloco aqui, ó, ADD Constraint, né, eu vou pedir para ele, não, vou criar um parentesco, era isso que eu ia fazer lá mesmo, era uma coisa mais manual, eu quero que esse osso aqui se prenda no outro. Então, simplesmente, com ele selecionado, eu seguro o Shift, né, seleciono o osso do controle lá e dou um Ctrl P, para ele criar um parentesco, Keep Offset. Aí eu tenho certeza, calma lá, deixa eu ver aqui, vou ter que dar um Clear Parent aqui de novo.
Ctrl P. Por que ele não está pegando? Esse aqui é naquele lá, né? Não era assim, não? Deixa eu pensar aqui. Tá, esse aqui está solto. Esse aqui está solto também. Agora eu quero criar um parentesco deste com aquele. Connected? Connected não é. Só lembrar aqui. Não. Era aqui para o 7 mesmo. Deixa eu ver por que eu tô... Deixa eu ver se lá no Pose Mod está funcionando. Tava certo, gente. É que eu tenho um pouquinho, né, esse negócio de gravar a aula aí, né, incomoda um pouco. Mas vamos lá, tô brincando. Vamos lá. Sim, gente, você cria um parentesco ali, agora tem o que eu quero aqui, ó. Você tem aqui, né, o osso do pé acompanha a rotação do osso de controle, ó. Só que tem um detalhe. O movimento aqui tá funcionando, Só que tem um erro humano aqui agora, uma falha aqui. Se eu puxar esse osso para longe, olha o que acontece, o pé, ó. O pé pode fugir da perna? Pode ser da perna? Não, não pode. O que a gente faz agora? A gente clica aqui no ossinho do pé, né, e coloca para ele copiar a localização do outro. Então, a gente vem aqui em... Essa é a ideia, né? Então, a gente sabe o que a gente precisa e a gente vai procurando, né, praticamente. Né? Não precisa... Nem eu, assim, às vezes, falar bem a verdade para vocês. A gente não precisa ficar decorando, né? A gente tem que saber qual é o resultado que a gente precisa. Então, a gente vai lá em Transform, ó, e vem aqui, ó, Copy Location. Copy Location de quem? Esse osso do pé vai copiar o osso da perna aqui, que é o osso Bone 003. Então, você vem aqui, Target, Armadura, Bone 003, cadê aqui? 003. Só que ele vai lá para o meio da perna. Por quê? Porque existe aqui um parâmetro que é o cabeça do osso ou no rabo do osso, né? Então, você vem na cauda, vai, fica até o final. E pronto. Agora, como ele copia a localização, ele não sai mais. Esse outro osso aqui, o fato dele sair da perna não é tão problema assim. Depois vocês vão ver que isso aqui, durante o processo de criar animação, não prejudica em nada. Beleza. Gente, agora vamos fazer a mesma coisa para o braço. Como a gente acabou de fazer para a perna, né, e eu pude relembrar aqui alguns passos, né? O do braço que vai ter que ser até mais rápido agora. Então, como é que funciona? Eu vou repetir todo o processo. Seleciono o osso do braço aqui, que eu estou com o 0,10, né? Coloca a cinemática inversa, ó, cinemática inversa, muda a interação aqui já para 1, 2, né? Para ele pegar só até o braço ali, ó, o risquinho, beleza? A gente vai regular esse target, esse polytarget, né? Então, a gente vem aqui ver o número, aqui é 0,18, então a gente vem aqui, target, armadura, 0,18. 0,18. O cotovelo vai ficar apontado sempre para o osso 0,16. Então, a gente vem aqui e coloca armadura, 0,16. Ó. Se ele deu esse giro, pessoal, né, não tem problema, acontece. Você só vem aqui e conserta ele no poly angle, certo? Ó, vem aqui e dá um menos 90. Menos 90, né? Não pegou o menos ali. Aí. E agora, você vai lá e faz um pequeno teste. O único problema aqui é que quando eu giro o osso de controle, os dois ossinhos da mão não estão acompanhando a rotação. Então, como é que a gente fez lá na perna? A gente foi no Edit Mod, peguei esse osso, limpei o parent atual dele, Alt P, Clear Parent, e agora eu vou fazer ele se associar com o osso de controle lá. Então, eu dou um Ctrl P, Keep Offset, seleciono o osso da mão, seleciono o osso que vai ser o osso de controle, segurando o Shift, Ctrl P, Keep Offset. Volto no Pose Mod, certo? E a hora que eu mexer, a mão mexe e rotaciona. Qual que é o lance disso aqui, né? Você tem lá o osso, certo? Você puxa ele, né? Coloca ele aqui para frente e consegue rotacionar também. Ok? Gente, tá praticamente pronto. A gente pode fazer só mais um osso aqui de controle do corpo inteiro, né? Para ter, quando a gente quiser mexer o nosso personagem. Eu vou puxar aqui, ó, né, como se fosse aqui, certo? E esse osso aqui, os outros vão acompanhar o movimento dele. Então, esse eu vou limpar o parentesco, porque ele vai ser... ele até tá sem, mas esses outros eu vou dizer que, né, o parente dele é esse osso que eu criei agora, atrás aqui. Então, seguro o Shift,
Keep Offset. Vamos ver lá no Pose Mod agora, como é que está funcionando. Esse osso aqui, quando eu abaixar e levantar, aí que tá, ó a vantagem, ó, né? Você tem uma armadura, certo? Mais fácil de fazer e controlar os movimentos. É claro que se você esticar muito, né? Você... Ó, a mão ali ficou, isso não é legal. É que esse osso, no Edit Mod, eu vou limpar o parentesco dele, deixa eu ver só uma coisa aqui. Ah, ele já tá, né? É que esses dois ossinhos aqui, eu vou ter que copiar a localização do antebraço, igual a gente fez lá na perna. Então, vou lá em Pose Mod, ó, a mão tá saindo do braço. Então, né, como é que a gente corrige isso? Como é que a gente fez para a perna? A gente foi lá e colocamos um Copy Location. Só marcar o nome do osso aqui do braço, 010. Então, a gente clica aqui na mão, Target, armadura, 010, certo? Ele vai lá para o início do osso, você traz ele para o final novamente, coloca um Copy Location aqui, Target, armadura, 010, certo? E vem aqui e coloca no final. Vamos testar novamente o movimento, né? Então, ó, ok, e tá ok aqui. A mão vem e o pé vem também, fica só os ossos de controle. Finalizamos. Terminamos aqui de criar uma armadura com cinemática inversa. Qual que é o processo na sequência? A gente vai no Edit Mod, seleciona todos os ossos com a tecla A, vai à armadura, coloca lá em Names, para a gente nomear left e right, né, ossos da direita e da esquerda, para ele saber quem que é o osso que ele vai fazer um espelho agora. Então, Alt Name, left e right, ele vai colocar um ponto L em todos os ossos que estão do lado esquerdo do personagem. Vou lá agora em armadura de novo e dou um Symmetrize, né? E ele cria o lado esquerdo e o lado direito. Terminou isso, clica no personagem, clica no osso, na armadura, Ctrl P, a gente vai aqui em, né, faça, né, a deformação de armadura do personagem usando With Automatic Weights. Aí ele já, se tudo der certo, na hora que você for no Pose Mod, né, Pose Mod, a tua armadura já vai estar associada ao personagem. E é isso que a gente queria, né? Se os ossos ficarem assim muito, ocupando muito, né, a tela, né, vamos dizer assim, quer dizer, o visual da tela, muito poluído, você pode vir aqui no View, no Object Date Properties, né, em Display S, no Viewport Display, e mudar para a opção Wire, que fica mais fininho. Ou Stick, né, para ficar menos poluído com aqueles ossos lá, já que você não vai mais editar eles. E tá aí, gente. Agora a gente tem, né? Você pode estragar tudo. Se você estragar tudo, por exemplo, estragar tudo é o quê? Colocar ele numa posição, né, estranha. Se você colocar ele numa posição estranha lá, e você quer voltar tudo como era antes, você dá um A, Alt R e Alt G, certo? Então a gente faz assim para ajustar, tá bom? Então vou parar essa aula aqui, onde a gente tem a cinemática inversa pronta para animação, e aí vou parar essa gravação, na próxima eu coloco como que a gente faz o walk cycle, né, que é a animação de caminhada, tá bom?